Você se lembra daquele momento em que a vinheta da emissora acabava, a tela escurecia por alguns segundos, e então surgia um homem musculoso caminhando em câmera lenta enquanto uma explosão acontecia ao fundo? Era quase um ritual. Nos anos 80 e 90, a TV aberta brasileira tinha seus próprios deuses do entretenimento. E entre eles, 3 nomes reinavam absolutos: Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme e Steven Seagal. Antes dos algoritmos escolherem o que você iria assistir, era a TV aberta que decidia quem seria o herói da semana. E a verdade é que ela escolhia muito bem. Mas, antes de continuar essa viagem nostálgica, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui no canal a gente revive a época em que herói resolvia tudo no soco, na explosão e na frase de efeito. Naquela época não existia streaming, não existia catálogo infinito. Você não podia escolher qualquer filme a qualquer hora. O que passava na televisão era praticamente um evento nacional. E quando aparecia um filme estrelado por Stallone, Van Damme ou Seagal, o Brasil inteiro parava. A TV aberta transformou esses caras em lendas. Sylvester Stallone era o símbolo máximo do herói impossível. Ele não era apenas um ator, era praticamente uma força da natureza. Quando surgia como Rambo, parecia invencível. Um homem sozinho contra exércitos inteiros. E mesmo quem nunca tinha segurado uma faca na vida queria amarrar uma bandana vermelha na cabeça depois de assistir ao filme. Os filmes de Stallone tinham algo especial. Eles misturavam violência exagerada com emoção verdadeira. O sujeito apanhava o filme inteiro, mas levantava no final. E isso mexia com muita gente. Rocky, por exemplo, não era só um boxeador. Era o símbolo do cara comum tentando sobreviver. Já Rambo era o guerreiro silencioso que resolvia tudo sem precisar falar muito. E talvez seja exatamente por isso que o público brasileiro se identificava tanto. Porque nos anos 90, o trabalhador brasileiro chegava cansado em casa, ligava a televisão e queria acreditar que alguém ainda podia vencer na raça. Então vinha Stallone, coberto de lama, sangue e suor, derrotando 20 inimigos sozinho. E aquilo era cinema puro. Mas, se Stallone representava a força bruta emocional, Jean-Claude Van Damme representava o impossível. Van Damme parecia um super-herói da vida real. O homem dava espacate entre caminhões, chutava mais alto que todo mundo e lutava como se fosse uma mistura de ninja com dançarino. E o mais impressionante, ele fazia aquilo de verdade. Filmes como O Grande Dragão Branco, Kickboxer e Duplo Impacto viraram religião na TV aberta brasileira. As crianças tentavam imitar os golpes na sala de casa. Os primos brigavam no quintal fingindo ser lutadores clandestinos. E todo mundo conhecia pelo menos uma pessoa que tentou fazer espacate e quase se machucou. Van Damme tinha um carisma diferente. Ele era exagerado, mas tinha coração. Seus personagens quase sempre eram homens injustiçados buscando vingança ou honra. E claro, existia a dublagem brasileira. Ah, a dublagem brasileira. Talvez metade da magia desses filmes estivesse nela. As vozes eram marcantes, dramáticas, intensas. Cada frase parecia maior do que a própria vida. Você mexeu com a pessoa errada. Agora é pessoal. Eu vou acabar com você. Era impossível esquecer. Na verdade, muita gente no Brasil conheceu esses atores mais pela voz dos dubladores do que pelas vozes originais. E isso criou uma conexão ainda mais forte com a TV aberta. Mas, então chegava ele, o homem mais calmo e mortal da televisão, Steven Seagal. Enquanto Stallone explodia tudo e Van Damme girava no ar, Seagal parecia um sujeito comum, quase parado, quase tranquilo, até começar a luta. E aí era braço quebrando para todo lado. Steven Seagal virou um fenômeno porque ele parecia diferente dos outros heróis. Ele não gritava muito, não corria muito, não precisava mostrar músculos o tempo inteiro. Ele simplesmente destruía os vilões com cara de quem estava indo comprar pão. Isso fascinava o público. Filmes como Acima da Lei, Difícil de Matar e Força em Alerta eram repetidos inúmeras vezes na TV aberta. E mesmo assim davam audiência. Porque existia um prazer quase inexplicável em assistir aqueles heróis exagerados.
Eles eram simples de entender. O bem contra o mal. O herói contra os criminosos. Sem universo compartilhado. Sem multiverso. Sem 15 cenas pós-créditos. Só pancadaria, explosões e frases absurdamente marcantes. E talvez seja exatamente isso que faz tanta gente sentir saudade daquela época. Hoje, os algoritmos estudam cada clique, cada segundo assistido, cada preferência. Mas, antigamente, a experiência era coletiva. Todo mundo assistia ao mesmo filme ao mesmo tempo. Na segunda-feira, a escola inteira comentava a luta final. Os amigos discutiam quem venceria numa batalha imaginária: Stallone ou Van Damme, Van Damme ou Seagal, Seagal ou Stallone. E essas discussões eram sérias, porque cada um representava um estilo diferente. Stallone era o guerreiro emocional. Van Damme era o atleta impossível. Seagal era o mestre frio e implacável. E o mais curioso é que nenhum deles precisava de efeitos especiais gigantescos para parecer lendário. A presença deles bastava. Bastava aparecer o rosto de Stallone no pôster que você já sabia. Alguém iria explodir uma parede. Bastava Van Damme tirar a camisa que você sabia. Viria chute giratório. Bastava Seagal colocar aquele sobretudo preto que algum braço seria quebrado em poucos minutos. Era quase reconfortante. Os filmes tinham fórmula. E ninguém reclamava disso. Pelo contrário, a fórmula era justamente o que o público queria. A TV aberta entendia isso perfeitamente, por isso esses filmes passavam tantas vezes. Sessão da tarde, cinema em casa. Tela quente. Domingo maior. Era como se esses heróis morassem dentro da televisão brasileira. E existe outro detalhe importante. Esses filmes chegaram numa época em que locadoras ainda eram templos sagrados. As capas dos VHS eram gigantescas, exageradas e maravilhosas. Explosões, armas, músculos, olhares sérios, tudo prometia aventura. Você escolhia um filme quase como quem escolhia um time de futebol. E falando nisso, chegou a hora da pergunta mais importante desse vídeo. Qual era o seu time? Time Stallone? O herói que apanhava, sofria e sempre levantava? Time Van Damme? O lutador acrobático que transformava qualquer chute em espetáculo? Ou Time Seagal? O homem calmo que parecia derrotar inimigos sem esforço? Escreve aqui nos comentários porque eu quero saber. E pode ter certeza, essa discussão nunca vai acabar. Porque esses caras não dominaram apenas a TV aberta. Eles dominaram a imaginação de uma geração inteira. Uma geração que cresceu acreditando que justiça podia ser feita no braço. Que heróis usavam jaquetas de couro. Que explosões em câmera lenta eram a coisa mais incrível do mundo. E, sinceramente, talvez fossem mesmo. Hoje tudo é rápido, tudo é digital, tudo é personalizado. Mas existia algo mágico em esperar o filme começar sem saber exatamente o que vinha pela frente. A TV aberta criou memórias coletivas que nenhum algoritmo consegue reproduzir. Ela transformou atores em mitos, transformou filmes simples em clássicos eternos e transformou noites comuns em momentos inesquecíveis. Porque antes do streaming, antes da internet dominar tudo, e antes dos aplicativos escolherem o que você deveria assistir, existiam apenas 3 reis absolutos da ação na televisão brasileira: Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme e Steven Seagal, os reis da pancadaria, os donos das frases marcantes, os heróis exagerados de uma geração que jamais vai esquecer daquela sensação maravilhosa de ligar a TV e descobrir quem salvaria o mundo naquela noite. E se você também sente saudade dessa época, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com aquele amigo que alugava VHS, imitava golpe do Van Damme e discutia no recreio quem venceria numa luta impossível. Porque nostalgia, de verdade, a gente revive junto.